Olá, bem-vindo ao nosso programa de Papo com a Bíblia. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos amigos e companheiros de batalha espiritual, pastores Silvio de Oliveira, pastor Edson de Faria, pastor Silvio Martinez. Como é que os irmãos estão? Tudo bem? Melhor agora, pastor Kenji, você que nos acompanha, pastor e Silvio também, pastor Edson. É uma alegria estarmos aqui novamente de Papo com a Bíblia. Deus abençoe a todos. Boa tarde a você que está nos assistindo. É uma alegria estar participando novamente deste Papo com a Bíblia. E eu espero que você aproveite bem, porque o assunto hoje é extremamente importante. Seja bem-vindo, Deus o abençoe. Graça e paz a todos, motivo de alegria mais uma vez, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Quando a gente discute, a palavra, e vai encontrando, a vontade de Deus em nossas vidas. Muito bem. Nós quatro somos pastores da Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Ela fica localizada na rua São Francisco de Assis, número 107, no bairro Santa Maria. Nós temos cultos, um culto de oração, todas as segundas-feiras, às 20 horas, culto de estudo bíblico, todas as quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, e os dois cultos de celebração, o primeiro às 10 horas da manhã e o último às 18h30. Você é nosso convidado, nossa convidada especial. Esperamos e aguardamos por sua visita. Muito bem. Como conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Nós temos um texto, na primeira carta de João, capítulo 5, no versículo de número 14, nós lemos assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Pastor Edson, como saber que é a vontade de Deus? É uma pergunta interessante, pastor? Porque algumas pessoas pensam que você orando a Deus é como se estivesse pegando uma lâmpada mágica, esfregando, e que a vontade que eu tenho é a vontade que seria realizada. Uhum. Já começa que essa lâmpada não existe. Uhum. Mas é interessante, porque são alguns passos que nós temos que dar, algumas coisas que temos que fazer para saber realmente se estamos dentro da vontade de Deus ou não. Uhum. Esse texto que o pastor Kenji leu vem bem dentro daquilo que nós esperamos, Uhum. Nós estarmos dentro da vontade de Deus, Uhum. Eu estava lendo hoje pela manhã, lá em Provérbios, Provérbios capítulo 16, no verso 14, diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Tem outro também, no verso 24 do capítulo 20, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Então, cada vez que nós tenhamos que tomar uma atitude, a nossa atitude principal é colocar nas mãos do Senhor. Uhum. Ele sabe o que é melhor para nós. Como o pastor Kenji tem nos ensinado, podemos até não receber aquilo que nós estamos querendo, pedindo, mas vamos receber aquilo que nós precisamos receber. Uhum. Eu tenho uma convicção comigo muito grande. Se eu estou seguindo aquilo que o Senhor quer, eu sinto paz no meu coração. Então, a evidência é a paz, é a no paz no coração. E essa paz que excede a todo entendimento, Uhum. Por isso que é interessante isto, Uhum. porque Ele sempre vai nos dar aquilo que é o melhor para nós. Uhum. Não digo com isso que nós não vamos ter nunca tribulação. A Bíblia, Jesus fala isso, Uhum. No mundo tereis aflições, Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E com isto, eu posso entender que mesmo dentro de alguma tribulação que estejamos passando, mas nós estamos dentro da vontade do Senhor, que é o melhor para nós. Depois a gente vai ter mais comentários sobre isso. Pastor Silvio Martinez. Sim.
Como é que eu sei que aquilo que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Aquele que testifica em nós, como você falou nesse versículo, né, em 1 João 5,14, primeiramente a gente tem que se aproximar de Deus. Esse aproximar-se de Deus é entregar, né, totalmente a sua vida ao Senhor. E quando a gente entrega totalmente a vida ao Senhor, nós somos governados por Ele, pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando, né, como, né, o Espírito Santo vai testificar em nós o que é a vontade de Deus em nossas vidas. Então, quando nós se entregamos, aproximamos-se de Deus, para que a gente possa saber qual é a vontade de Deus em nossa vida. E aí a gente começa a despojar a nossa vontade, o nosso velho eu, o nosso querer. E aí nós somos dirigidos pelo poder do Espírito Santo de Deus que atua em nós. Muito bem. O que o pastor Silvio Martinez colocou é muito importante, né, pastor Silvio de Oliveira? Sim. Porque a gente tem que, de fato, deixar nosso eu, deixar o Espírito de Deus governar o nosso coração, né? Com certeza. Então o pastor Edson falou, olha, uma das evidências é a paz que excede a todo entendimento, que toma conta do nosso coração. Sim. Quando pedimos algo de acordo com a vontade de Deus. Sim. O pastor Silvio Martinez diz que o Espírito Santo testifica ao nosso coração que estamos ou não de acordo com a vontade de Deus. Na sua visão, como é Sim. que a gente sabe que aquilo que nós estamos pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Uma das coisas, existem vários fatores para que o propósito de Deus se cumpra em nós com relação à sua vontade. Mas uma que eu acredito que seja primordial, além da direção do Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então, tudo tem um propósito da vontade de Deus na sua palavra. Eu gosto muito do Salmo 119, que fala sobre a vontade de Deus na palavra. Até o jovem, né, fala, como purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Ou seja, então existe um propósito de santificação, de consagração. Quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, não só no sentido de fazer a vontade por medo ou por temor também, por respeito a Deus, a palavra, procurar fazer a vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, muitas vezes nós temos que ir contra a nossa própria vontade para que realmente nós possamos entender isso. Só vai através da palavra. Porque se nós não tivermos esse discernimento da palavra, muitas vezes nós podemos até errar, como muitos da Bíblia erraram por querer fazer a sua própria vontade. Então, a vontade de Deus sendo boa, perfeita e agradável, no sentido do versículo que o pastor leu, é para que nós possamos obter algo, que nós estamos precisando. Precisamos fazer a vontade de Deus. Só que muitas vezes nós não sabemos, como o pastor disse, como que você vai entender o que é a palavra de Deus? Aliás, o que é a vontade de Deus? Através da sua palavra. Muito bem. Então nós temos, olha só, o pastor Edson então nos ensinou que uma evidência de que estamos pedindo de acordo com a vontade de Deus é a paz que excede a todo entendimento no nosso coração. Exatamente. O pastor Silvio Martinez então colocou que o Espírito Santo que habita no crente é aquele que testifica a nós se estamos dentro ou não da vontade de Deus. Exatamente. E o irmão está me falando então que é a palavra de Deus que nos orienta, que nos guia para sabermos qual é a vontade de Deus. Também. Muito bem, muito bem. Então nós estamos juntando então. Estamos juntando paz, Espírito Santo e a palavra de Deus. O que tem o pastor Edson a comentar sobre isso? Eu vejo nisso, pastor, uma palavra que você gosta muito, pista. Né? Nós vemos disso umas pistas. E eu, nesse período de tempo, eu vejo que existem alguns passos que nós temos que dar. Né? Que nós falamos aqui, cada um colocou o seu pensamento em forma de um passo que nós temos que dar. Né? Eu vejo assim, pastor, dentro da experiência que eu tive, da experiência de alguns estudos, que nós temos 7 passos a serem dados. Né? O primeiro passo, realmente nós chegamos à conclusão, de repente, o que eu estou pensando, o que eu quero.
né? Nós temos, cada um tem um pensamento, Deus não inibe o nosso pensamento, né? Nos deixa pensar livremente, mas nós temos que a hora que nós chegamos a um ponto, bom, eu tenho que fazer tal coisa, é muito importante para a minha vida. O que é que eu vou fazer? Como vou fazer, né? Então tem que chegar a uma conclusão, pelo menos, bom, eu vou fazer assim, assado e cozido. Mas eu tenho que colocar também do lado o que Deus quer que eu faça. E como Deus quer que eu faça isso, né? Então, o ponto que nós temos que chegar em comum, aquilo que eu estou pensando, nós como colocamos aqui, o que Deus, qual é o pensamento de Deus em relação àquilo que eu quero fazer. E eu vejo um ponto muito grande, pastor, um dos passos que a gente deve seguir é a oração. Nós devemos colocar diante do Senhor aquilo que nós pensamos, porque Ele dá liberdade para nós fazermos isso. Senhor, eu estou precisando, estou tendo que dar uma decisão, e a decisão que eu estou pensando é isto. É da tua vontade que se faça assim? Porque com certeza Deus vai responder. Aprendemos também com o pastor Kenji, aquilo que Deus pode falar sim, pode falar não, e fala espere. É uma das respostas mais terríveis que nós podemos ter, né? Espere. Mas nós temos que colocar diante de Deus. Eu vejo nisso o que Jesus Cristo falou lá no Getsemane, quando Ele orou. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ele sabia a dosagem de pecado que Ele estaria recebendo sobre Ele, de todos nós, né? Então Ele orou, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade e sim a tua, né? Então, dentro da oração, eu vejo assim um ponto muito, muito forte para nós entrarmos em contato com Deus. Agora, tem outros passos que a gente pode dar, mas eu vejo realmente dentro desse contexto de oração, é uma comunhão muito grande que nós temos para agir em relação a Deus e aquilo que nós pensamos. Ele vai responder sim, né? Como eu falei, pode ser não, sim, ou espere, né? Mas Ele não vai nos deixar sem uma resposta. Desculpe se eu vou me alongar, mas vem à minha mente também que Deus permite que nós possamos colocar isso dentro dos nossos amigos. Temos que tomar cuidado, sim, porque nós temos que pedir conselho. Eu fiz uma anotação aqui com respeito a conselho. Não sei se eu vou estar me alongando, mas Provérbios 11, 14. Na multidão dos conselheiros há segurança. Por que nós temos isto? Tem que ser conselheiros que nós sabemos que também está sob a direção de Deus. Não vamos pedir para outras pessoas, que aí vai dar uma confusão, né? Então nós temos que estar pedindo, sim, a orientação a pessoas, famílias, pastores, membros da igreja, que a gente sabe que tem uma conexão muito grande com Deus, né? Então ele vai, sim, de acordo com a oração dele também, Ele vai nos dar uma direção. Temos que tomar cuidado com o nosso sentimento, né? Porque dentro do nosso sentimento eu quero fazer aquilo que eu quero, né? Quando o jovem ora, Senhor, eu preciso arrumar uma namorada, né? Coloque na minha frente uma namorada, mas desde que seja Maria, né? Isso é uma condição humana, né? Eu conheço um pastor que, quando ele começou a namorar com a esposa dele, ela havia comentado com algumas colegas que ela jamais namoraria com esse pastor, né? No entanto, ela se casou com aquele pastor, né? Então, foi a vontade de Deus, né? Ela falou que não, mas Deus falou, mas é com ele que você vai casar, né? Já fazem quase 60 anos que estão casados. Então, são coisas que a gente tem que nos livrar do nosso sentimento, né? Porque o coração do homem é enganoso, né? Então, temos que nos colocar, sim, diante do Senhor. Outro ponto importante que o pastor Edson nos coloca, né? Porque não só a gente tem que ir ao encontro de Deus através da oração, né?
E outra coisa que a gente deve buscar, para buscar a vontade de Deus, procurar conselho com gente sábia, com gente crente, temente a Deus. Exatamente. Né? Então, a paz é uma evidência que estamos dentro da vontade de Deus. Né? O Espírito Santo nos ajuda, testificando ao nosso coração. A palavra de Deus é o nosso guia, que está nas nossas mãos. Né? E o grupo de conselheiros, né? Olha só. E, aliás, aproveitando o gancho do pastor Silvio Oliveira, realmente a palavra de Deus é muito suprema nisso. Nós temos que estudá-la, não apenas olhá-la, estudá-la, ir a fundo. E através da palavra, Deus vai também nos orientar, vai também nos dar direção do que fazer, como fazer. Tem um texto, Tiago, se me fala a memória, né? Que ele fala, que o homem fala, amanhã ou depois eu vou para tal lugar, eu vou vender, eu vou, né? Mas o correto seria, se Deus quiser, eu irei, farei isto ou aquilo. Né? Então, é esse cuidado que nós temos que ter. Não só falar, mas ouvir também. Pastor Silvio Martinez, a gente que pensa assim, se eu oro em nome de Jesus, então tem que acontecer. Eu tenho que receber porque eu orei em nome de Jesus. E não recebe ou não é abençoado, aí fica revoltado com Deus, né? Começa a brigar com Deus. Como é que resolve isso? Pedir, tem outra palavra que depois te fala, né? Tudo que pedires em meu nome, né? Ele fala, né? Então, aí tem pessoas que oram, né? Em nome de Jesus, né? E para receber as bênçãos que Ele quer, né? O eu quer, né? Mas e não recebe, e aí fica, né, desgostoso, bravo, né, com Deus. Mas a gente tem que saber que o nosso caráter não é igual ao caráter de Deus. E se quando a gente pedir, se for da vontade de Deus, estiver nos propósitos de Deus, sim, vamos receber. Se for de acordo com o caráter de Deus. Mas se não for, né, a gente vai levar um não, né, pro nosso bem. Porque Deus fala não para que nós sejamos preservados, não para que sejamos, né, disciplinados, né? Não, Ele preserva a gente. Algumas coisas que a gente quer, que pede e não vai ser bom para nós, Deus não deixa acontecer. Deus não tem filho mimado. Não tem filho mimado. Ficar batendo o pé aqui, não. Né? Então, não é porque ele pode dar todas as coisas, mas ele não dá para preservar a nossa vida espiritual, a nossa vida física, a nossa vida sentimental, para que a gente possa se amoldar de acordo com a boa, perfeita e vontade dele. Muito bem. Paulo fala isso, né, pastor? Lá em Romanos. Está aqui, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, que não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Muito bem. A Sônia Germano está nos acompanhando. Tudo bem, Sônia? Penso que quando ficamos em paz, estamos dentro da vontade de Deus. Né? Foi a nossa... a primeira evidência que o pastor colocou, né? A paz que excede a todo entendimento. E ela continua, a intimidade com Deus aumenta a nossa confiança e a certeza que Ele está no controle, cuidando e dirigindo. Né? A Célia Primo, tudo bem, Célia? Deus te abençoe. Viver a vontade de Deus envolve confiar na soberania divina. Aqui é outro ponto importante, né, pastor Silvio de Oliveira? Com certeza. Vontade soberana de Deus. Tem gente que não gosta de lembrar que Deus é soberano naquilo que Ele decide. Também. Né? Inclusive, eu observo, por exemplo, se usa muito a oração do Pai Nosso, né? Mas na hora de falar, seja feita a tua vontade, parece que vem uma tristeza. Porque a pessoa, por ela não saber qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela sempre, ou algumas vezes, pode achar que
a vontade dele de Deus não vai ser a dela, então ela já fica triste. Ou tem medo, né? Tem medo também. Tem medo da vontade de Deus. Então eu observo às vezes times de futebol, antes de entrar no campo, aí faz oração do Pai Nosso, mas faz numa correria, e na hora de falar seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, e correndo, sabe? Aí ele perde 7-0. Então, existe muita dificuldade para as pessoas entenderem, no sentido, até a última vez que o pastor Kenji me deu a oportunidade de pregar na igreja, desse termo confiar, é tão complicado a pessoa entender que quando eu fui fazer uma visita numa casa, e a pessoa gostava muito de uma música que falava assim, todos os problemas vão chegar ao fim. Aí eu falei para Deus, como que todos os problemas vão chegar ao fim? Só vejo problema. É porque Deus disse assim, olha, é porque você não entregou na minha mão ainda. Então muitas vezes a gente diz para Deus, seja feita a tua vontade, mas não muita vontade de Deus. E para Deus não existe meia vontade, ou é a vontade dele ou não é. Então aí que vem o termo confiar completamente em Deus, assim como crer, né? Se crer, vai ver a glória de Deus, não é crer pela metade. Então, esse tema é muito importante, até para nós mesmos, porque muitas vezes, às vezes, o pastor, gosto muito quando ele prega, o pastor Edson já disse, quando ele fala que muitas vezes Deus não ouve a nossa oração, né? Porque se ouvir, coitado de nós. Tem oração que ele não responde. É isso, não é que ele não ouve, ele ouve, mas não responde. Exatamente. Mas não responde. Pastor Edson, o senhor falou que tem 7 passos. Eu não consegui anotar os 7 passos. Quais são? 7 passos para conhecer a vontade de Deus. O primeiro deles nós falamos que o homem olhar pelo que ele quer, mas colocar diante de Deus também qual seria a vontade de Deus, né? O segundo passo seria realmente a oração. Nós estamos nos colocando de joelhos, né? Fazendo calo realmente nos joelhos, para que o Senhor possa estar colocando a vontade dele. Não significa que eu não devo colocar aquilo que eu penso. Jesus Cristo, quando orou, falou, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele completou. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então ele realmente se colocou diante do Senhor e falou, olha, estou nas tuas mãos, né? Então esse seria um segundo passo que nós falamos. O terceiro passo é estudo realmente da palavra de Deus. Porque dentro da palavra de Deus está tudo aquilo que nós precisamos. Né? Inclusive, se você for um economista, fala até sobre juros aqui. Então, tudo que envolve a área humana também está aqui. Então, nós temos que estudar a palavra de Deus. E, além disto, ouvir o que ela está falando para nós. Nós falamos o quê? Que a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Se é a palavra, nós temos que ouvir. Não é só, nós estamos lendo, que interessante, que bonito, nós temos que ler, entender aquilo e assumir aquilo que está colocado. O quarto passo seria aquilo que nós falamos, deixar nossos sentimentos de lado. Porque o coração do homem é enganoso. Então nós temos que estar realmente colocando diante do Senhor aquilo que nós pensamos, né? Provérbios 16, 25 fala assim, há caminhos que parecem diretos ou direitos, né? Mas que levam também ao caminho da morte. Então é o cuidado que temos que ter. Deus sabe todas as coisas para nós. Falamos sobre ouvir os conselhos, né? Então isso é importante nós ouvirmos. Mas tem também as providências de Deus. O que é providência? É aquilo que a Sônia colocou, né? É a soberania de Deus em nossas vidas. É entender que quando ele fala não, é para o nosso bem. Né? Quando ele fala sim, louvado seja o Senhor, estou dentro da vontade dele. Né? Quando ele fala espere, nós não sabemos se é para o sim ou para o não. Por isso que nós ficamos meio ansiosos, né? Mas temos que colocar diante de Deus. E a sétima, realmente, é aquilo que é a hora que eu tenho que tomar a decisão. Então, se eu orei e se eu estou tendo paz no coração, vamos em frente. Porque esta é a vontade. Então, de uma forma muito rápida, pastor, é aqueles 7 passos que eu entendo que nós temos que estar colocando dentro muito esclarecedor. O próprio Ed está mandando aqui um comentário. A vontade de Deus, mesmo se não for do jeito que esperávamos,
ela nos servirá como ensinamento para aquela ocasião, ou ainda para a nossa vida. O que o irmão pastor Silvio Martinez acha desse comentário? Com toda certeza, né? Toda a vontade de Deus, ele vem nos ensinar a ter uma vida que agrade ao nosso Criador. Né? E quando a gente está debaixo, né, da vontade de Deus, né, a gente aprende com Ele, né, a como viver melhor diante de todas as circunstâncias. Porque viver pela vontade de Deus no tempo bom é fácil. E nos tempos tempestuosos, né, que a gente está passando dificuldades, a gente tem que crer e acreditar que Deus é soberano, está no comando, né? E que a vontade dele, nesse momento que estamos passando com Deus, é que temos que passar, né? Ou para obter mais experiências, aprendizados, né? E para que sabemos que também nós somos limitados, e Deus não. Deus ele é eterno, ilimitado, né? Imutável, e nós sim somos limitados. Então temos que acatar, né? Toda as circunstâncias que nos vêm à nossa vida, e também crer que Deus está, né, já no comando de todas as coisas. Sim, isso é viver de acordo com a vontade de Deus, né? De aceitar, mesmo que sejam circunstâncias desfavoráveis, mas sabendo que se a gente está debaixo, né, da unção, do poder de Deus, da palavra de Deus, né, crendo, tudo vai se tornar melhor na nossa vida, a gente vai acatar tudo isso. A submissão é a palavra certa, então, para isso, né? Submissão. Então, submissão à vontade de Deus. Como Jesus mostrou lá no Getsemane, né? Sim. Não seja a minha, mas a tua vontade. Né? Isso é difícil, né? Muito. Mas temos que obedecer, sermos submissos. Muito bem. A irmã Sônia Germano, independente do nosso querer, vai prevalecer a vontade dele. Ele conhece o amanhã. Sim. O que o pastor Silvio de Oliveira fala? Pastor, eu estava, pensando agora que nós estamos vivendo dias difíceis, que se ouve muito sobre influenciadores, né? E muitas vezes esses influenciadores estão tirando as pessoas de fazer a vontade de Deus. Obviamente, para nós que somos cristãos, que buscamos a palavra, como o pastor, temos o Espírito Santo, o pastor Silvio Martinez disse, buscamos a Deus em oração, né? Então nós podemos ter um discernimento de fazer a vontade de Deus, mas infelizmente a mídia hoje, né, em geral, não digo e todas, mas muitas estão influenciando as pessoas a procurar um caminho que não é a vontade de Deus. Que é mais fácil, inclusive. Exatamente, que é mais fácil. E eu faço uma associação, uma analogia entre ser amigo de Deus para poder fazer a sua vontade. Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo, são apenas um versículo, aliás, 2 versículos, mas diz assim, ó, Jesus diz, vocês são meus amigos se o que eu lhes ordeno, né, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então também tem a ver com aquela intimidade que nós temos. A oração faz isso, né? Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós temos aquela intimidade. Já não é uma oração, já é uma conversa. Né? Uma conversa diária que aí você vai tendo entendimento de poder fazer a vontade de Deus, né? E ser direcionado por Ele. Porque hoje em dia as más influências, entre aspas, têm tirado o foco dos cristãos de buscar fazer a vontade de Deus. Aquilo que o pastor disse, muitas vezes o caminho mais fácil, né? E Jesus disse que o caminho largo é o que leva para a perdição, mas o estreito é o que leva para o céu, que é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Muito bem. Pastor Edson, o pastor falou sobre os 7 passos, né? E a gente está vendo aqui que
buscar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, dá um trabalho, né? Não é tão assim rápido, né? A gente tem que ter algum tipo de persistência para encontrar, conhecer, buscar a vontade de Deus. O que falar desses movimentos hoje de profecias, que as pessoas vão correndo para profetas, porque é o caminho mais fácil, né? Não seria o caminho mais fácil? Depende, né? Seria o caminho mais fácil numa dependência muito grande dos outros, né? Eu tenho fiz uma colocação aqui numa frase. Às vezes as pessoas querem que Deus diga a elas o que fazer, né? Como fazer, né? Como falei no começo, passa lá a mão e já tem a resposta, né? Onde trabalhar, onde morar, né? Mas nós temos que levar em conta que Deus, como Ele é soberano, não é simplesmente eu orar e falar, bom, Ele vai dar o que eu quero. Eu coloquei aqui que Deus até pode, conforme foi colocado, Deus até pode dar às pessoas informações para que deem a você. Ou seja, uma profecia. Eu lembro muito bem que o pastor Kenji falou sobre uma profecia que recebeu, que demorou uns 5 anos para acontecer, né, pastor? Mas foi colocado o quê? Nas mãos do Senhor. Se for do Senhor, vai se cumprir. E se cumpriu, né? Então, Deus pode usar pessoas também para nos falar alguma coisa. Mas é por isso que nós temos que tomar cuidado também, quando a gente recebe alguma coisa nesse sentido, de falar, bom, se for do Senhor, vai se cumprir, né? Mas nós temos também que nem sempre Ele vai usar este artifício para que nós possamos saber. Basicamente, onde é que está isso? Na palavra de Deus. Né? Então, as pessoas vão muitas vezes buscar a bênção e não o autor da bênção. E nem sempre estão buscando a bênção. Então, as igrejas, a gente infelizmente vê algumas cheias com o sentido das profecias, do evangelho progressista, né, que está, quando na realidade não é isto. Né? Então, temos que estar realmente buscando com sinceridade o Senhor, submisso ao Senhor, como já foi colocado aqui, né? E pronto a ouvir o que Ele tem a falar. E Ele fala conosco, através de mensagens de púlpito, através de alguém que chega para você e fala, do nada fala alguma coisa, né? Mas nós temos que tomar cuidado também até nesse sentido. Por isso que a base é nós estarmos de acordo com a palavra de Deus, porque ela nos orienta. Tem uma pista aqui muito interessante, que em Provérbios é muito interessante nisso, 16:3, ele fala, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Né? Mas sempre tomando cuidado desses planos, que eles estão nas mãos de Deus, é segundo o querer de Deus. Acho que isso é a base que nós temos que entender. Né? Quando Deus fala não, nós temos que falar, Senhor, muito obrigado pelo teu não. E às vezes a gente não quer entender assim, né? A gente não gosta do não, né? Mas tem não que a gente recebe que a gente até agradece. É né, verdade, pastor? É verdade. A gente vê depois, né? A gente vê depois. Olha, ainda bem que Ele não me deu, né? Muitos deles lá agora nós vamos saber, puxa, Deus não me deu isso, mas como foi bom não ter me dado. Ainda bem. Ainda bem, né? É verdade. Pastor Silvio, nós estamos chegando já, olha. Quase o nosso. De acordo com você está falando desses profetas, desses pessoas que vão atrás de profecias, eu aprendi que quando vem as coisas que vêm de Deus para nós, né, nós não temos que ir atrás. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, orando, né, buscando a face de Deus, colocando todas as nossas ansiedades aos pés do altar de Deus, né, a gente não vai atrás de sinais. Os sinais de Deus seguem aquele que crê em Deus. Então, é o oposto. Eu não vou atrás de sinais. Os sinais vêm quando eu começo a conhecer, né, ficar mais íntimo. Cada dia mais
tem intimidade com Deus, né? Quando eu estou mergulhando na palavra, conhecendo mais Deus, conhecendo mais, né, o seu querer em minha vida, os sinais, né, eles seguem aquele que crê, né, que Deus tem o melhor para nós. Muito bem. Sandra Russo está participando do nosso programa. Muito obrigado, Sandra. Ela coloca aqui: Satanás foi o primeiro influencer da história, o primeiro influenciador da história. É verdade, né? Eva caiu nas mãos dele, né? A Regina da Graça Perfira, acho que é isso. Nós cristãos, assim como a humanidade, somos teimosos. Verdade. Deus nos pede obediência e saímos culpando tudo ao nosso redor para justificar nossos erros e desobediência. É verdade, Regina. Muito obrigado por sua participação. A Sônia Germano coloca uma outra observação interessante. Nos dias de hoje, o que mais impede o ouvir o Senhor são os distúrbios emocionais. O que o pastor Silvio de Oliveira acha? Ansiedade, depressão, isso impede de ouvir a voz de Deus? Eu acredito que deve haver um tratamento para isso. Né? Mas isso impede? Eu acredito que sim, pastor, porque assim, depende do ouvido. A palavra, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se a pessoa não dá ouvido para a palavra, aí começa a ter... Aconteceu com Demas, se não me engano, na Bíblia, né? Ouviu o mundo, né? Ouviu o mundo, então, e Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, existe uma transformação. Nesse meio da transformação é que pode acontecer esses distúrbios, né? E por isso que a palavra nos transforma, né? A palavra é o Espírito Santo, Jesus Cristo transforma, muda o nosso ser. Mas se nesse meio da transformação, metanoia, mudança, que vem a guerra espiritual. Que eu acredito que em Gálatas fala que o pastor está pregando na igreja lá de quarta-feira com muita propriedade sobre a guerra da carne contra o espírito, né? Então, pode haver esses distúrbios emocionais, porque nós estamos sujeitos, né? Nós estamos nesse mundo. Quantas coisas têm acontecido no mundo para que possa mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? E é nessa hora que nós temos que buscar essa força de fazer, procurar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que é difícil, mas que nós estamos sujeitos, nós estamos. Mas temos que buscar não ser levado por problemas emocionais. Aí que vem a questão da mente de Cristo, né, que o apóstolo Paulo ensina de termos a mente de Cristo em seus passos, o que faria Jesus. Então é isso aí, pastor. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Passou rápido, né? Passou bem rápido. Nós vamos então para o nosso momento de intercessão. Você que tem um pedido de oração, você que nos honra com a sua companhia, você coloque agora diante de Deus o seu pedido de oração, porque nós vamos interceder por você. Então, quem pede aqui, quem está aqui conosco, aqui, a irmã Quitéria Maria Ferreira, Tânia Mozaner, Cristina Bonizzi, Raquel Boff, Rosíris Batista, a Célia Primoração pelo cunhado, pastor João Pereira de Souza, saúde, Sônia Germano, oração pela salvação familiar, sua saúde, seu sobrinho Lucas, que pegou dengue, Judite Cabreira, Maria Cristina D'Alessandro, Ana Maria Marucci, Marlene Alves Fernandes, Regina Pereira da Graça, Sandra Russo, Renádia Knupp, dengue, Renata Knupp, a irmã, também dengue, Samira Said, que é apresentadora aqui do programa aqui na Vox TV, também pegou a dengue. Então vamos deixar com o pastor Edson, que é o nosso intercessor do programa, e vamos orar agora. Você então pode acompanhar esta oração. Ok. Maravilhoso e excelso Pai, querido Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua grandiosidade. Te louvamos, ó Deus, pelo que o Senhor é
e não por aquilo que tem feito em nossas vidas. Sim, Deus. Mas o Senhor é soberano, como foi dito aqui. Muito obrigado por isso, Pai. Mas nós apresentamos diante do Senhor esses pedidos de orações que foram colocados aqui. Sim, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que embora nossa mente pequena, mas o Senhor já viu tudo aquilo que está escrito aqui. Sim, Deus. Já absorveu tudo aquilo que está escrito aqui. E nós colocamos também diante do Senhor, ó Pai, os nossos queridos irmãos lá do Sul, Sim, Deus. que estão passando por uma crise muito grande, ó Sim, Pai. Pai. Ó Deus amado, que a Tua boa mão esteja sobre cada pedido que foi aqui colocado. Sim, Deus. Que o Senhor estenda a Tua mão também, Senhor, sobre aquela região lá do Sul que está tão atrapalhada, que está terrivelmente atacada, Senhor. Deus querido. Por isso, ó Pai, que o Senhor possa livrá-los, que o Senhor possa, diante da Tua benignidade, o Senhor possa, Deus, permitir com que aquela enchente de lá possa estar terminando, Sim, Deus. chegando ao fim, Em nome de mas que a Jesus. Tua boa mão esteja recompondo a Ti, ali, Teus servos, ó Pai. Deus querido. Nós sabemos que existem Teus servos ali. Sim, Deus. Por isso, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando de cada um. Sim, Deus. Como temos ouvido falar, que estejam nas conchas das Tuas mãos, ó Sim, Pai, Deus. sentendo sobrevivência. Mas, ó Pai, que o Senhor esteja confortando e consolando os corações enlutados que estão ali. Trabalhe, ó Pai, em seus corações. Preserve, Senhor, e que eles jamais venham perder a fé que eles possam ter em Ti. Amém. Aliás, ao contrário, que eles possam, neste problema, estarem se firmando mais ainda na Tua palavra, no Teu querer. Sim, Deus. Assim, ó Pai, nós Te louvamos, porque sabemos que Teus ouvidos não só estão inclinados, mas já estão derramando as bênçãos que cada um precisam, segundo a necessidade e segundo a Tua vontade. Amém. Assim nós oramos agradecidos, que estamos orando em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Pastor Silvio Martinez, suas considerações finais no nosso programa. Então, a gente aprendeu muitas coisas aqui a respeito da vontade de Deus, né? E uma das coisas que Paulo fala a cada um de nós é a transformação do nosso corpo, da nossa mente, né? Não se amoldem com as coisas do mundo, né? Como fala em Romanos 12, né? Mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, né? Nós capazes de experimentar e comprovar. Então, tem também nosso querer, de querer ser transformado e querer conhecer a vontade de Deus. E que, se a gente quiser conhecer a vontade de Deus, é se entregando totalmente a nossa vida, o nosso corpo, nossa alma, totalmente a Deus, e que Ele, né, vai nos direcionar para saber qual é a perfeita e vontade de Deus. Amém. Aliás, tem um livro do Lloyd Ogilvie, Tudo para Ele. Tudo para Ele. Tudo para Ele, o título do livro. A irmã Tânia Mozaner, obrigado, Tânia, por estar acompanhando o nosso programa. A gratidão é um caminho para entendermos a vontade de Deus também. Dei graças em todas as coisas. Em tudo dai Em graças. todas as graças. Pastor Edson, suas últimas palavras neste programa. Eu quero deixar com você também que está nos assistindo, que estará em Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então vamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós pensamos e queremos, dentro da vontade soberana dEle. E nós vamos saber que Ele vai dar o melhor para cada um de nós, para você também. Deus o abençoe. Amém. Pastor Silvio de Oliveira. Dentro da palavra metamorfose, que é transformação, eu creio que enquanto nós estivermos nesse mundo, Deus tem uma transformação para melhor através de Jesus Cristo. Que cada um de nós e você que nos acompanha possa estar de acordo com a vontade de Deus nessa transformação diária para melhor, para a glória do Senhor. Amém. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Nós somos muito gratos por sua companhia e esperamos por você no próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá.